Há um outro princípio que aqui eu vejo os principais erros e o fator preponderante do preconceito e da perseguição religiosa. É a interferência do Estado nas igrejas e nas organizações religiosas. Quando a nossa Constituição, no artigo 19, ela prevê que deve haver uma separação, e eu recortei o texto. Qual é o objetivo da separação entre a igreja e o Estado? Assegurar a liberdade religiosa, assegurar que aquilo que eu falei há pouco fosse mantido. A origem, isso acontece no Brasil e é assegurado nas nossas constituições desde 1890. O texto diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Subvencionar é bancar, dar dinheiro, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Okay. É proibido subvencionar cultos, está no sentido de concorrer com dinheiro outros bens da entidade estatal para que exerça atividade religiosa. A Constituição proíbe. Embaraçar o exercício significa vedar ou dificultar, limitar ou restringir a prática psíquica ou material de atos religiosos ou manifestações de pensamento religioso. Dependência ou aliança está no sentido de manter relação com seus dirigentes de forma a aliená-los ou por eles ser alienados. Ou ainda submeter as suas atividades por força da influência política. A Constituição, no artigo 19, permite apenas a colaboração de interesse público. Porém, aqui é onde existe o grande problema. O que é de interesse público? Tá certo? Construir na entrada da cidade uma imagem da Nossa Senhora Aparecida é de interesse público? Pois é, alguns municípios entendem que sim. É a discriminação e intolerância religiosa. Obstáculos para a efetivação da liberdade religiosa. Primeiro, que eu pontuo duas coisas aqui. Primeiro obstáculo para nós efetivarmos a liberdade religiosa. A nossa própria Constituição também é tendenciosa. No preâmbulo dela, o Constituinte diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição. Sofreu a interferência direta também do próprio poder constituinte, Ulisses Guimarães e etc. Outro problema: doações e comodatos de áreas públicas para as igrejas majoritárias. Às vezes você pode puxar no sistema de leis de qualquer município e procura lá: lei ordinária, doação, comodato. Você só vai encontrar igrejas evangélicas e igrejas católicas recebendo doação de áreas públicas ou comodato. Complicado isso. Exemplos: crucifixo em prédios públicos, valorização de líderes, o padre, o pastor. Toda a sessão da Câmara você tem um líder, por exemplo, um representante evangélico para dar uma palavra. Na abertura é lida um texto bíblico. Por que não é feito do Torá, do Alcorão? Que os dogmas religiosos, e aí a culpa também é nossa, nós religiosos, porque nós taxamos as igrejas: essa igreja é do bem e essa igreja é do mal. Nós temos que acabar com isso. Essa igreja é do bem, essa aqui é do diabo, essa aqui é de Deus, essa aqui é do Satanás. Tá certo? Então nós já vemos a outra religião como grandes opositores. Quais são as medidas que eu sugiro para assegurar a liberdade de crença e a máxima liberdade religiosa? Políticas públicas: assegurar o princípio da liberdade religiosa na máxima, assegurar o princípio da separação entre a igreja e o Estado, promover a integração religiosa dos pontos de convergência. E atenção, pai Flávio, eu não concordo com a doutrina da sua religião, isso fique bem claro. Doutor Juarez, não concordo, não tente me catequizar, mas eu concordo que eu e você temos o direito de sermos amparados pelo Estado e de professarmos a nossa religião. Dentro das minhas possibilidades, eu vou tentar me evangelizar, pai Flávio. E eu vou tentar dentro das minhas limitações, eu vou tentar evangelizar e ganhar para Cristo. Mas nós temos pontos de convergência, e não é um ecumenismo, mas não é no sentido ecumênico, doutrinário, dogmático, mas é no sentido social e dos direitos civis, a exemplo da liberdade religiosa e dos trabalhos sociais. Muito obrigado.